Um erro que eu já vi pessoas de várias idades diferentes repetindo, poucas vezes até eu já parei, mas muitas pessoas continuam com um erro de ficar romantizando o passado. Ai, antigamente que era melhor. Ai, porque antigamente não sei o que. Ai, porque... Isso é até mesmo uma ignorância sobre história, porque antigamente quer dizer 50 anos atrás, ou 300 anos atrás, ou 400 anos atrás, ou 1000 anos atrás. Claro que geralmente o pessoal que fala antigamente, eles querem dizer 30 ou 20 anos atrás. Que, ai, não tinha coisa ruim, não tinha isso. Claro que tinha. Coisa ruim e coisa boa tem em todas as épocas. Às vezes mais, às vezes menos. Eu poucas vezes cometi esse erro e logo depois eu parei para pensar, não, mas isso aí é bobagem. Então foi um erro que eu cometi poucas vezes, graças a Deus. Mas tem gente que hoje em dia continua romantizando o passado. Ai, porque antigamente isso, ai, porque antigamente aquilo, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Que pensamento pequeno, gente, não falem isso. Foi chamar genericamente de antigamente. Chamar tudo de antigamente. Ai, antigamente o carro era melhor. Ai, antigamente não sei o quê. Pois é, e antigamente os celulares eram um lixo e agora estão bons. Antigamente a tecnologia era ruim e agora tá boa. Ah, mas antigamente os valores estavam bons e tão ruim agora. Mas os valores vão voltar, parem com isso, os valores vão voltar. E outra, não é na sociedade inteira que os valores estão ruins. Só que no mundo ocidental, como o pessoal chama, né, no Brasil, Estados Unidos, Europa, os valores ficaram um pouco ruins. Mas tem lugares da África, do Oriente Médio, da Ásia que não é assim não, tá? Então parem com esse negócio, ai, antigamente não sei o que, ai, antigamente não sei o que. Antes que a vida era boa. Que bobagem, parem com esse pensamento ridículo de Maria vai com as outras. Pensem, o que é o que vocês estão falando? O pessoal vai na manada, todo mundo diz que antigamente era melhor, aí eu digo também que antigamente era melhor. Para de analisar de um jeito superficial, vamos pensar o que realmente é. Por quê? Vamos analisar. Por que antigamente tinha mais filho? Bom, vamos pegar 1500, 1400, o ano 1600. O povo, a população tinha lá 4, 6 filhos. Muitos morriam na primeira infância. E outra coisa, depois da Revolução Industrial, lá 1700, 1800, as pessoas continuaram tendo tantos filhos, só que os filhos sobreviviam mais. E já conseguiram até ter mais filhos, mais gestações por mulher. Por conta da Revolução Industrial que teve esse boom populacional, que agora já acabou. Então, o grande boom populacional e as consequências de mais ou menos pessoas não vai aparecer de uma hora para outra, nem de um ano para o outro, nem de 10 anos para o outro. E isso são 30, 40, 50 anos. E agora nós estamos colhendo o resultado desse boom desenfreado de natalidade. Um crescimento da população e agora está estabilizando. E a Revolução Industrial ainda é muito recente. Mas não confundam Revolução Industrial com tecnologia, porque tecnologia já tinha séculos antes da Revolução Industrial. Só que não era empregada num nível tão grande. Bom, coisas ruins e coisas boas da Revolução Industrial, isso é outro detalhe. Porque a Revolução Industrial, eu não vou dizer, mas era ruim porque as crianças trabalhavam. Bom, criança trabalhar, antes trabalhavam na lavoura. Então, não é questão de criança trabalhar, adolescente trabalhar, porque antes eles trabalhavam na lavoura, na agricultura, e aí em alguma parte foram para as máquinas. Então, meio que só trocou de trabalho. Mas as máquinas eram mais perigosas. E realmente eram perigosas. Mas a parte ruim da Revolução Industrial é que teve muita manipulação governamental, estatal, para manipular crescimento e depois veio essas medidas de PIB, né? O PIB. E o PIB tem muita distorção, porque tem gastos do governo, das empresas e muita distorção do que realmente foi riqueza ou não. Então a Revolução Industrial foi ruim por essa parte, que o governo, os estados atrapalhavam os camponeses para ir para as cidades e isso aí é outro vídeo, é outro assunto, é outros livros, outra história.
Mas essa foi a parte ruim da Revolução Industrial. A parte boa é que aumentou a expectativa de vida, mas também poderia ter aumentado de outro jeito, né? Porque tecnologia já existia antes da Revolução Industrial. Tem relógios super detalhados, 1600, 1700 e lá no iniciozinho, que foram feitos por né, os engenheiros da época, artesãos, coisas minuciosas, que não é feita em grande escala, é feita em pequena escala, né? Mas enfim, coisas do mundo. E aí a Revolução Industrial teve essa distorção, porque isso que dizem, mais filho, menos filho, não sei o quê. E outra de dizer de valores, antigamente, primeiro antigamente vamos dizer assim, ó, a bagaceirada e a putaria começou lá pelos anos 60. 1950, 60. E aí, como infelizmente muitas pessoas caem na gandaia e têm filhos sem planejamento familiar, sem planejamento de família sólida, tem a tendência maior a ter delinquência e bandidagem. Bandidinho. Parece aquele humorista lá, o cara lá que fala bandidinho, né? O bandido, bandidagem. Família desarranjada que tem filho assim e tal, sem planejamento, tem uma tendência um pouco maior a ter bandidagem. Independente de ser rico ou ser pobre. Eu digo família desarranjada, que tem briga, que tem bagunça. Independente de ter dinheiro ou não, família desarranjada geralmente dá coisa ruim. Ou dá filhos e filhas, né, com problemas ou delinquência. E essa foi a parte ruim da Revolução Industrial. Uma coisa desenfreada que acabou jogando milhões e milhões de pessoas em guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, guerra em tudo que é lugar. Olha a bagunça que deu, né? Eu não quero controle populacional, muito pelo contrário. Tem que deixar as populações livres. As pessoas livres. Quando o governo incentiva filho ou atrapalha, só piora a situação. Tem que deixar com a própria natureza que as pessoas, uma hora ou outra, vão perceber o que elas têm que fazer. Tem tantas maneiras boas de dar conselhos, né? Então não pode ter controle populacional. Nunca dá certo, além de que é imoral. Então não romantizem o passado. Antigamente, não sei o que, antigamente... se for pegar nos anos 1950, 1900, 1850, 1800, 1790, coisa ruim e coisa boa sempre teve. Sempre teve coisa ruim e coisa boa. Inclusive no tempo do Império Romano tinha coisas horríveis. E aí depois, quando acabou o Império Romano, apareceram governos naturais pela Europa, né? E novos países surgiram. Então, não é questão de antigamente, ou futuramente, ou blá blá blá. Não romantizem o passado. Tudo tem coisa ruim e tem coisa boa. Só para finalizar. Tudo tem coisa ruim, tem coisa boa. Até na pior época tinham coisas boas. E até na melhor época tinham coisas ruins. E a vida é assim, né? Toda hora nasce gente, morre gente. Passado, presente, futuro. Pode ser que a sua vida era melhor, agora tá ruim, e depois melhora. Pode ser que era bom, ficou ruim. Ou era ruim, ficou bom. Então, nunca se sabe, as coisas são assim. Não romantizem o passado, nem o presente, nem o futuro. Entenda que cada coisa, cada época tem as suas características.